Eu cumprimento a todos da comunidade evangélica Amigos de Jesus com a paz do Senhor. Eu gravei esse vídeo porque sei que sempre tem alguém que precisa, por algum motivo, faltar no culto, e eu gostaria muito que, na oportunidade que você tivesse, assistisse esse vídeo. Então, eu estou gravando para você o que vou pregar amanhã. Estamos no dia 11 de dezembro e amanhã estarei na comunidade pregando esta palavra. O título: Alegrem-se sempre no Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Nós estamos no mês de dezembro, um mês que nós notamos muitos enfeites, tanto no shopping como em algumas residências, nas ruas, nas árvores. Algumas prefeituras fazem enfeites com lâmpadas coloridas, enfim. Nós estamos vendo esta festividade onde muitos comemoram o Natal, mas infelizmente se esquecem do aniversariante, que é Jesus. Eu me lembro quando era pequeno, meu pai levava eu na época de Natal para ver o Papai Noel. Era na loja Sears e na loja Mesbla. A gente ia, ganhava balinha, doce do Papai Noel. Era um momento assim muito especial. A gente era criança e eu também não tinha conhecimento da palavra escrita de Deus. Aquilo para mim era muito importante, mas interessante que a gente ia até aquelas lojas e já tinha certeza de que o Papai Noel ia estar lá. A gente não ia com dúvida, será que ele vai estar lá? A gente já tinha certeza que ele estava lá. Assim, eu quero dizer para você que nós temos certeza também que Jesus está aqui no nosso meio, ouvindo as nossas orações, está no nosso meio, na comunidade, participando com os cultos conosco, pois a própria palavra me garante: onde houver 2 ou 3, e é Ele quem falou, em torno do meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então nós podemos orar e você concordar comigo com essa oração, e o Senhor se fará presente no nosso meio. Oremos. Meu Deus e meu Pai, o Senhor é a nossa esperança. O Senhor é o nosso pastor que não deixa nos faltar o necessário. Nós confiamos no Senhor. Permita que entremos nesta manhã no seu descanso. Nos dê paz. Ajude-nos a desfrutar da nossa vida enquanto o Senhor luta as nossas batalhas. Senhor Deus, cuida dos nossos problemas e atenda às nossas necessidades atuais, meu Pai. Queremos viver sem preocupação, queremos viver sem ansiedade, queremos viver uma vida sem medo. Nós confiamos na Tua proteção, meu Deus e meu Pai, pois o Senhor é a fonte da nossa confiança. Abençoa todos da comunidade evangélica Amigos de Jesus, abençoa a liderança, abençoa, Pai, de uma forma geral, aquele que nesse momento está precisando de uma grande bênção. E é no nome de Jesus Cristo que eu oro e agradeço. Amém. Você pode dizer amém também? Glória a Deus. Muito bem. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Malaquias capítulo 3. Malaquias 3. Antes de ministrar essa palavra, eu quero fazer uma pergunta. Na sua opinião, pode uma pessoa viver sem preocupação? Pode uma pessoa viver sem ansiedade? Pode uma pessoa viver sem medo, a não ser com a ajuda de Deus? Não, lógico que não. Quando nós lemos Malaquias 3, a palavra escrita de Deus diz no versículo 18: E mais uma vez o meu povo verá a diferença entre o que acontece com as pessoas boas
os justos, e com as pessoas más, os ímpios. O meu povo verá a diferença entre os que me servem e os que não me obedecem. Está aí uma sugestão para o ano de 2022, você traçar um plano, você que quer ser muito feliz, você que quer ter muita paz, você que quer andar de sucesso em sucesso no ano de 2022. Está aqui uma sugestão de um grande projeto para você, para 2022, nesse versículo. Basta você servir a Deus. Basta você servir a Deus. Agora, eu convido você a abrir em Filipenses 4, é onde está o título da nossa mensagem. Filipenses 4. O versículo 4 diz assim, a palavra escrita de Deus, de Filipenses 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Comunidade evangélica Amigos de Jesus. Presta atenção. Como podemos nos alegrar no Senhor se desistirmos dele e pararmos de obedecê-lo? É possível isso, missionário? Não, não e não. Olha, quando eu aceito a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da minha vida, eu defino o meu futuro. Simplesmente eu defino o meu futuro. Não há outro caminho para casa a não ser Jesus Cristo. Quando eu aceito a Jesus Cristo, eu também aceito a adorá-lo, obedecê-lo, andar nos seus caminhos e desviar do pecado. Então, simplesmente, do nada, eu não vou desistir de uma vida eterna que me é garantida. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Uma vez eu vi um soldado com uniforme do exército e tinha um tipo de escrito no vídeo, assim, estou afastado da igreja, mas não de Deus. Ele estava com a farda do exército e ele leu aquela frase que estava fixada nesse vídeo, você deve ter visto nas redes sociais. Ele leu assim, estou afastado da igreja, mas não de Deus. Então me explica, ele perguntou, como que serve o exército sem comparecer no quartel? Como que uma pessoa pode servir o exército sem comparecer no quartel? Como que ela pode dizer, eu estou afastado da igreja, mas não de Deus? Ela não comparece mais nos cultos. Sabe, irmão, problemas todos nós sempre teremos. Sempre teremos. Na vida nós enfrentamos muitos problemas, aflições, sofrimentos, doenças, crises de ansiedade. Basta você ver que muita gente passou pela comunidade evangélica Amigos de Jesus e hoje não estão na igreja, porque enfrentaram algum problema em sua vida e desistiram de Deus. Não congregam mais nem em outro lugar, antes fosse congregar em outro lugar, mas não estão em lugar nenhum servindo e adorando esse Deus maravilhoso, esse Deus do impossível. Eu quero dar um conselho para você, com base na minha vida. Quando estou aflito, quando estou sofrendo por algum motivo, de alguma coisa que está acontecendo na minha vida, eu busco conforto na palavra. Então, se é o seu caso nesse momento, algo lhe deixou aborrecido, alguma coisa que alguém falou ou fez contra você e te tirou do sério, você perdeu o chão, você se desanimou e se encontra desanimado no fundo do poço, eu quero ler uma escritura para você que está em 2 Coríntios, capítulo 4. A palavra escrita de Deus diz no versículo 17, através do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4. Essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Glória a Deus por isso.
E se você está ainda no capítulo 4 de 2 Coríntios, eu quero ler mais uma porção da palavra para encontrarmos conforto nessa leitura. Diz assim, a palavra escrita de Deus no versículo 8 e 9, através do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, estamos vivos, meu irmão e minha irmã. Se você está assistindo esse vídeo, você está vivo, valorize a vida. Se Deus permitiu ao meio desta pandemia, após ter morrido mais de 614 mil pessoas, se Ele permitiu que você continuasse vivo, é porque Ele tem um grande plano para a sua vida agora, em 2022. O ano está para se iniciar, 2022, e Deus tem um plano para a sua vida, eu tenho certeza absoluta. Nós estamos sim vivendo dias difíceis nessa pandemia, e a pandemia não terminou não, e os problemas também não terminaram. Ao contrário, eles aumentaram. Nós sabemos que há muitas pessoas desempregadas, e quando eu falo muitos, eu falo de 13 milhões, somado às 24 milhões que trabalham por conta própria, sem registro de carteira, sem segurança nenhuma. Há muitas pessoas doentes, estressadas, desanimadas, principalmente a quantidade de pessoas desanimadas é muito grande. Há muitas pessoas passando necessidades básicas, não tem nem o que comer. Então os problemas estão aumentando. O que vamos fazer? Cruzar os braços? Vamos ficar com medo? Vamos desistir de uma vida maravilhosa que Deus nos propôs, uma vida eterna com Ele? Tudo que nós estamos passando nessa terra, tudo que nós vamos enfrentar daqui para frente, ainda podemos dizer que é passageiro. Deus tem coisas melhores para nós. Veja, eu voltei para minha igreja local em agosto, voltei a congregar na igreja em agosto, porque em março houve o anúncio da pandemia, os cultos terminaram, alguns cultos continuaram online, algumas igrejas voltaram recentemente, mas eu mesmo, para participar de cultos presenciais, pregando a palavra escrita de Deus, fiz isso a partir de setembro de 2021. Ou seja, após 18 meses. Interessante que eu quero aqui falar para você de duas situações que eu me deparei durante essa viagem, dois casos que aconteceram e que me chamam muita atenção para poder edificar a sua vida através desses casos. O primeiro aconteceu quando eu fui pregar numa igreja em São Paulo, Osasco. É uma igreja que eu já prego há 19 anos, desde 2002. E nessa igreja tem uma pastora, a qual nós aprendemos a amar, a qual nós aprendemos a respeitar. Essa pastora é uma pastora maravilhosa, gentil, amável com os membros da igreja, com a gente também, nos recebe com muita honra. E ela passou um momento muito difícil da vida dela. Ela teve câncer, então ela pediu ajuda em oração da igreja, dos amigos, e muita gente orou, e a situação dela não foi muito boa, o cabelo dela começou a cair, ela começou a fazer quimioterapia, foi uma luta, uma batalha muito grande, só que ao meio de tudo isso, Deus curou essa pastora, ela recebeu um grande milagre. Ela testemunhou na igreja, olha, eu estou curada, está aqui os exames. Eu fui curada, Deus me curou. E isso faz um bom tempo que aconteceu, faz mais ou menos um ano. Só que recentemente,
eu fui pregar nessa igreja, e quando eu chego na igreja, eu não vi a pastora. Até pensei comigo, pode ser que ela esteja viajando, ou pode ser que ela também morreu de Covid, não sei o que aconteceu. Hoje é tanta surpresa. Eu perguntei para o pastor, pastor, cadê a pastora? Porque sempre a gente ri e é tão gostoso estar ali naquela igreja. E o esposo dela, o pastor, diz, olha, repare, faz meses que ela não está vindo mais na igreja, ela está desanimada. Ela está desanimada. Veja, uma pessoa que aconselhava os membros da igreja, que ajudou tanto na restauração de muitos casamentos através da intercessão dela, que recebeu a cura divina de Deus e que não está mais com câncer, mas ao meio dessa pandemia, ao meio de tudo que ainda está acontecendo, ela se desanimou e não quer saber mais de ir para a igreja. E eu digo uma coisa para você, eu tenho falado com muitas pessoas, eu estou dando o exemplo dessa pastora, mas eu tenho falado com muitas pessoas que desanimaram e não voltaram mais para a igreja. Muitas pessoas desanimaram e abandonaram sua fé, desistiram de servir a Deus, perderam a confiança em Deus, porque quando uma pessoa confia em Deus, ela está sempre adorando a Deus, na presença de Deus. Então, muitos perderam a confiança em Deus. Não sei se você consegue me entender. Essa foi a primeira situação que eu não esperava ouvir isso do pastor. Quando perguntei, cadê a pastora? Ela não está vindo na igreja, já faz mais de 3 meses. Ela está desanimada. O segundo caso aconteceu aqui pertinho, em Paulínia. Aqui em Paulínia, do lado de Campinas. Uma igreja que eu prego há 21 anos, desde 7 de julho do ano 2000. E esse testemunho que eu vou te dar agora edificou muito, muito a minha vida. Eu quero dividir isso com você. Toda vez que eu chego para pregar nessa igreja, em Paulínia, eu antes de ir para o templo, eu paro ali numa cozinha. Tem uma cozinha que antecede o templo, e eu fico ali, tomando um café. Já tem uma senhora que prepara um café gostoso ali. E sempre vem alguém da igreja me avisar, olha, dentro de 10 minutos vão chamar o senhor para pregar. Já terminou os louvores, estão recolhendo as ofertas. Assim são os avisos que eu recebo ali dentro da cozinha mesmo. E é prática minha, sentar, ficar tomando meu café, sossegado. Até nesse dia que eu fui, foi semana passada, tinha uns pão lá que eu vi que estava dentro de um saco. Eu perguntei, esses pão aí, o que acontece com eles? Ah, é uns pão que sobraram de uma confraternização que teve aqui com as crianças. Uns pãozinhos pequenininhos. Falei, pega aí um para mim. E puseram o saco em cima da mesa, eu apalpei, o pão estava molinho, pão amanhecido. E eu peguei um pãozinho, comecei a comer, tomar meu café. Nisso entrou um dos pastores auxiliar da igreja. E esse pastor auxiliar sentou, e aí, repare, como é que você vai? Falei, estou bem, graças a Deus, estou bem gordo, para dizer a verdade. E eu devolvi a pergunta para ele, e você, como é que você está? Está tudo bacana com você, tudo jóia, tudo tranquilo? Ele é um pintor, um profissional, o nome dele é Pastor Márcio, ele é pintor. Nessa época ele trabalha muito, ele falou, estou trabalhando bastante,
muito serviço, muita pintura para fazer, muitas reformas. Que bom, fico contente. Tem que aproveitar, né, pastor Márcio? Porque dezembro todo mundo quer pintar casa e é muito bom, fico feliz, viu? E na pandemia, como é que foi a situação? E ele me disse, nem te conto, Ripari. O que aconteceu? A minha esposa, ela fez uma cirurgia, essas cirurgias simples de mulher, voltou para casa, bem, estava ótima, ríamos, jantávamos juntos, passeávamos. De repente, missionário, eu estou trabalhando lá na cidade de Americana e recebo um telefonema de um parente dizendo para mim não me preocupar, mas que minha esposa havia sentido muitas dores no local da cirurgia. Dores fortes que precisaram levar ela para um hospital em Campinas. Mas que ele não deveria se preocupar. Poderia ir depois, após o trabalho, até o hospital. Só que ele largou tudo que estava fazendo e correu junto da esposa. Uma que ele tinha que estar lá, porque ela não fala, a não ser através de linguagem de sinais. Ele tinha que estar lá para explicar para as pessoas. Porque se alguém perguntar onde dói, ela não tem comunicação com a pessoa, a não ser através de linguagem de sinais. Ele saiu de Americana, foi para lá, já orando no caminho, pedindo a Deus que liberasse uma cura, uma bênção para a esposa dele. Chegando no hospital, ela estava com dores fortes. E a médica que atendeu falou, olha, ela precisa ir urgentemente para a sala de cirurgia. E levaram, assim como colocaram uma roupa especial nele, e ele entrou também. Segundo ele me contou. E a médica disse, olha, a cirurgia que foi feita nela é uma cirurgia perfeita. Eu nunca vi uma cirurgia tão bem feita quanto essa. O que está acontecendo aqui é que ela pegou uma virose. E essa virose, ela vai trabalhando bem devagar, lentamente, até atingir vários órgãos do corpo. E isso que ela está sentindo é só o início. Mas nós vamos medicá-la, vamos tomar providências e ela vai ficar boa. Só que ao sair do hospital, só que ao passar por aquele procedimento e ao começar a tomar o remédio, ela voltou para casa, mas ela não era a mesma pessoa. Até que concluísse esse tratamento e matasse todas aquelas bactérias, eliminasse aquela infecção, ela ficou dependendo do marido para tudo. E ele me disse, missionário, foram meses de sofrimento. Não somente dela, mas sofrimento para a minha vida também. Eu tinha que levá-la no banheiro para fazer as necessidades. Eu tinha que limpá-la. Eu tinha que dar banho nela, enxugar ela, pôr roupa nela, carregar ela o tempo todo. Tamanha fraqueza, ela não conseguia ficar em pé, não conseguia andar. Eu tinha que pôr ela na cama, tirar da cama, levar para o banheiro de novo, tirar do banheiro, colocar ela na mesa, preparar o café. Quantas vezes precisei pôr o alimento na boca dela? Ora o almoço, ora a janta, ora o café, eu tinha que pôr na boca dela. Isso foram meses e meses e meses.
até Deus dar vitória por completo. Não foi fácil, missionário. Não foi fácil. Hoje minha esposa está aí. Você vai poder falar com ela. Está aí louvando a Deus, pulando, glorificando a Deus. Mas o período entre ela voltar para o hospital, chegar em casa e receber a cura por completo, foi um período de muito sofrimento. E eu, na vontade, senti no coração o desejo de fazer uma pergunta para ele. Márcio, que bacana você contar esse testemunho que Deus curou a sua esposa, que deu livramento para ela e que hoje ela está bem. Eu fico muito feliz por isso. Mas me diga uma coisa, amado Márcio, pastor. Vamos aproveitar que ainda tem um tempinho para me chamar e para pregar. E não tem ninguém aqui na cozinha, só nós dois. O senhor murmurou por algum momento, digamos assim, eu sei que o senhor é um homem de oração, quantos milagres Deus fez através da sua vida quando o senhor orou por pessoas que estavam endemoniadas, que eu sei que Deus te usa nessa área, enfermas e com outros tipos de problemas. Por algum momento o senhor pensou assim, puxa, Deus me usou tanto naquele casamento daquela pessoa, naquela enfermidade daquela outra pessoa, e agora estou com a minha esposa aqui, levando para o banheiro, dando banho nela, dando comida, pondo comida na boca dela, dando banho nela, pondo ela na cama para dormir, acordando de madrugada, levando ela no banheiro para fazer suas necessidades. Por algum momento você pensou, poxa, Deus fez isso com outras pessoas, dando milagres para a vida delas, e agora eu estou aqui me deparando com essa situação. O senhor não vai me ajudar? Você não reclamou, não xingou Deus, não sentiu, pelo menos no coração? Ele disse, não, missionário, não. Em nenhum momento eu me dirigi a palavra a Deus reclamando que orei por pessoas e foram curadas e minha esposa se encontrava enferma. Por nenhum momento fiz isso, porque eu sempre confiei em Deus. Sempre confiei em Deus e sempre me alegrei na presença de Deus. Na alegria, na tristeza. Aquele momento era um momento triste, mas não significa que não era momento para mim me alegrar no Senhor. Porque eu tinha certeza absoluta que mais cedo ou mais tarde Ele daria a vitória. Ao contrário, missionário, Deus pediu para mim falar com a igreja, para testemunhar para a igreja. E eu fiz isso. E terminando aquele momento, eu falei para ele, vamos orar para agradecer a Deus então. É o que nos resta. Senhor Deus, obrigado por esse momento, por esse testemunho que edificou a minha vida. Obrigado, Deus, pela vida do pastor Márcio. Obrigado por me permitir ouvir esse testemunho. Obrigado pela fé desse pastor. Ó Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor fez na vida dele e da esposa dele. Em nome de Jesus Cristo, amém. Terminou a oração. Tomamos o último gole de café. Já veio um grupo de pessoas avisar que estava na hora de eu ir para a nave da igreja, que seria o momento de eu pregar. Subi, preguei, como de costume, fui para casa, mas no caminho de casa eu fiquei refletindo numa série de coisas que eu queria que você lembrasse junto comigo e refletisse junto comigo em cima do testemunho desse homem de Deus. Ora, igreja, comunidade evangélica Amigos de Jesus, nós não vemos Deus. Ninguém vê Deus. Mas entenda uma coisa, Deus nos carrega no colo quando nós estamos fracos, desanimados, com medo, sem esperança.
esse Deus que nós servimos nos carrega no colo. Porque se ele não fizesse isso, como que a gente ia suportar tanta pressão? Tanta coisa acontecendo com a nossa vida. Não é ele nos carregar no colo, nós não suportaríamos. Deus limpa as nossas feridas e nos dá uma nova veste. Ele limpa, ele tira toda impureza da nossa vida. Ele nos banha. E quando ele tira essa impureza, ele está nos dando uma nova vida, uma nova oportunidade, uma nova roupa. Eu creio nisso. Deus nos alimenta todo dia. Ele nos visita enquanto dormimos. Ele alivia as nossas dores. Se ele não fizesse isso, se ele não aliviasse as nossas dores, nós não suportaríamos. Veja o livramento que Deus deu para Davi. Eu peço que você abra 1 Samuel, capítulo 21, e veja o livramento que Deus deu para Davi. Eu vou encerrar aqui. 1 Samuel 21, 13. Diante das circunstâncias e na presença do rei Aques e de seus conselheiros, Davi fingiu-se de louco, rabiscou coisas sem sentido nos portões da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Ele fez isso para não morrer. E Deus deu livramento para ele. Depois de sair, aí que vem a questão. Davi escreveu o Salmo 34, que tem o título A Bondade de Deus. Meu irmão da comunidade evangélica Amigos de Jesus, alegrem-se sempre no Senhor. A bondade de Deus. Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. E esse salmo fala sobre graças pelo livramento. Salmo 34. Eu quero que você acompanhe essa leitura. Diz assim a palavra escrita de Deus: eu sempre darei graças a Deus, o Senhor, o seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Eu o louvarei por causa das coisas que ele tem feito. Os perseguidos ouvirão isso e se alegrarão. Anuncie comigo a sua grandeza. Louvemos juntos o Senhor. Eu pedi ajuda do Senhor e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Os que são perseguidos olham para Deus e se alegram. Eles nunca ficarão desamparados. Eu, um pobre sofredor, gritei, o Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Versículo 8. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Feliz aquele que encontra segurança nele. Que todos os que se dedicam a Deus o temam, pois aqueles que temem não têm falta de nada. Até os leões não têm comida e passam fome. Porém, não falta nada aos que procuram a ajuda do Senhor. Versículo 11. Venham, meus jovens amigos, e escutem que eu os ensinarei a temer a Deus, o Senhor. Vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser feliz em 2022? Vocês querem aproveitar a vida?
Querem viver muito e ser feliz? Então procure não dizer coisas más e não contem mentiras. Afastem-se do mal e façam o bem. Procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. Deus cuida das pessoas honestas e ouve os seus pedidos. Versículo 15, repetindo: Deus cuida das pessoas honestas e ouve os seus pedidos. Mas ele é contra os que fazem o mal, e assim, quando morrem, eles são logo esquecidos. Quando as pessoas honestas chamam o Senhor, ele as livra de todas as suas aflições. Repetindo o versículo 17. Quando as pessoas honestas chamam o Senhor, ele as livra de todas as suas aflições. Versículo 18, 19, 20, 21 e 22, para terminar. Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Deus os protege completamente, nenhum dos seus ossos é quebrado. Os maus serão mortos por causa das suas maldades. Aqueles que odeiam os bons serão castigados. O Senhor Deus salva a vida dos seus servos. Aqueles que procuram a sua proteção não serão condenados. Comunidade evangélica, amigos de Jesus, alegre-se sempre no Senhor. Ele é bom, o tempo todo ele é bom. Que essa palavra possa ter edificado a sua vida, trazido esperança para você. Não desista, não desista, não desista, não desista. Alegre-se sempre no Senhor. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, quero te agradecer por esse momento especial. Abençoa essa pessoa que não pôde estar no culto por alguma razão, mas que teve a boa vontade de ver este vídeo da mesma pregação, para que ela possa ser abençoada através dessas palavras. Eu peço uma grande bênção para essa pessoa, assim como o Senhor com certeza abençoou a todos que estavam presentes nesse culto do dia 12 de dezembro de 2021. Abençoa essa pessoa que nesse momento está assistindo esse vídeo, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu peço isso ao Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Não desista. Desistir é coisa para fracassado. Você não é fracassado. Deus não te deu um espírito de covardia.